Bem-vindos a essa aula em que veremos um exercício de lajes treliçadas. Vamos abrir aqui o exercício. Bom, vamos começar a nossa exposição de hoje sobre um exemplo numérico completo de laje treliçada, onde nós vamos ver como é feito o cálculo segundo a norma brasileira 6118/2014. Então, esse exercício é baseado em a teoria dada no livro Concreto Armado, estruturas usuais de concreto armado, cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado. Ele é feito segundo a norma 6118/2014. Ele está na 4ª edição, já estamos preparando a 5ª edição. Algumas das coisas que nós vamos falar agora vão estar presentes na 5ª edição. Esse livro é de minha autoria, Roberto Juste Carvalho, e do professor Jasson Rodrigues de Figueiredo Filho. A editora é do Fiscar, vocês podem encontrar nesse endereço. É um livro que eu recomendo, obviamente, e que contém bastante informações, e as informações primárias, vamos dizer assim, todas as informações necessárias para a gente desenvolver esse cálculo. Tudo que nós vamos falar aqui ainda consta da norma 6118/2014. Nós já estamos preparando uma 5ª edição do livro, em que nós teremos uma nova norma, que deverá ser de 2022, 6118/2022. Inicialmente, para introduzir o assunto, nós vamos mostrar a seção transversal de uma laje treliçada, fazer alguns comentários reforçando que a teoria e todos os aspectos necessários para esse cálculo estão lá no livro. Então, nós temos aí um corte e uma seção transversal, que é já da laje que nós vamos usar, e depois a representação das nervuras. Tá? Primeiro, a nervura realmente real, e a segunda, uma nervura simplificada para facilitar o cálculo. Vamos começar com alguma nomenclatura que, durante a condução do exercício, vai ser referida. Nós chamamos de altura, a altura total da laje, a menos que seja especificado. A altura é a altura total, da face inferior de concreto estrutural até a face superior de concreto estrutural. Nós recomendamos o uso de 15 como altura mínima. Cheguei a fazer projeto com 12 centímetros, mas me parece que não é uma boa solução, porque pode você ter vibrações, mesmo que você calcule e faça todos os cálculos certos, você não tem certeza se não vai haver vibrações, possivelmente. Bom, nesse sistema nós estamos pensando em trabalhar com capa. A ideia aqui é trabalhar com a capa suficiente. A norma fala em 4 e 5 centímetros. 5 centímetros é um valor bastante razoável para a laje funcionar, mas é importante que não se passe instalações elétricas nela. As instalações deverão passar pelo centro da nervura, quando for o caso. Tá? Então, essa capa nós vamos usar de 5 centímetros nesse caso. O intereixo é importante, é função, basicamente, do nosso elemento de enchimento, que é o que aparece em seguida, quase em seguida, que é a lajota cerâmica. Nesse caso, nós vamos usar a lajota cerâmica. Quanto maior a lajota, maior vai ser a distância intereixo. A sapata, por sua vez, ela é feita nas dimensões, via de regra, de 12 centímetros de largura. Mas, dependendo do fornecedor, dependendo da forma que ele tem, você pode usar sapatas mais largas. Aparentemente, a norma atual de laje treliçada recomenda esse valor,
embora, obviamente, possa ser usado outro. Então, nesse nosso caso, deixando bem claro que nós estaremos usando o enchimento de lajota cerâmica. Vamos falar mais um pouquinho depois sobre ele, né? Os valores usuais, então, para essas lajes, já comecei a comentar, mas seria uma capa de 5 centímetros. Essa é a solução que eu entendo como a solução de laje treliçada. Caso se usem capas de 10, 12, 15 centímetros, nós estaremos fazendo um outro sistema estrutural, que seria usar as sapatas e as lajotas como forma. E aí, acima da forma, ficaria uma laje maciça. É um outro sistema, é uma outra maneira de entender o funcionamento usando treliças e usando armadura de treliça e usando enchimentos lajotas cerâmicas. O enchimento precisa ter uma altura compatível com a sua laje. Isso é fundamental nesse projeto do que a gente chama de laje treliçada. Então, por exemplo, aqui eu usei 15 centímetros de altura de laje, eu vou usar um enchimento de 10 para que a capa fique em torno daqueles valores que eu falei, 4, 5, 6, máximo aí 7 centímetros. Acima disso, nós estamos com outro sistema. Nós começamos a ter uma laje de concreto em cima de uma forma, né? Bom, o intereixo, então, a primeira sapata, como nós já tínhamos comentado, via de regra, é 12 centímetros, mas é possível fazer valores maiores, embora a norma também indique esse valor como padrão. Bom, as condições geométricas, né? As condições geométricas é o seguinte: uma vez estabelecida toda essa montagem, a montagem que vai ser feita dessa forma, nós temos o que nós chamamos de nervura, que é um elemento na sapata, um concreto que recebe posteriormente. A sapata vem pronta, né? Recebe esse concreto posterior, e aí nós vamos chamar isso de nervura. O formato dela é um formato um pouco irregular aqui embaixo, né? Depende, inclusive, de como nós usamos essa lajota cerâmica de enchimento. De qualquer maneira, nós vamos trabalhar, poderíamos trabalhar com esse elemento aqui. No mínimo, nós vamos trabalhar com esse elemento real para calcular o peso próprio do nosso sistema, mas nós podemos, principalmente para o estágio 2 e estágio 1, no estágio 2 e 3, no estágio 1 nós podemos trabalhar com essa seção, é relativamente fácil fazer isso, mas no estágio 2 e 3, que nós temos que desenvolver outras equações em cima da geometria, eu acredito que é conveniente usar uma seção simplificada que tem esse aspecto. Bom, aqui nós estamos apresentando a lajota cerâmica, que nas regiões do país onde que a cerâmica é bastante utilizada, nós temos muita variedade dessas lajotas e pode-se dizer que ela é interessante, mesmo que talvez pese um pouco mais que o outro elemento, que seria o EPS, o isopor, por alguns motivos. Por exemplo, para incêndio, ela é melhor, né? Se você está fazendo uma edificação que vai ser usada e vai precisar de uma licença com alvará, como uma loja, um escritório, algo do tipo, entre usar a lajota, tendo disponibilidade dela, o isopor, a lajota é melhor. A lajota nas regiões como tem cerâmica, por exemplo, no interior de São Paulo, grande parte do interior de São Paulo, tem muita cerâmica que se fabrica essas lajotas. Então, nós temos essas lajotas em variedade de altura, temos em variedade de largura, e o comprimento normalmente costuma ser 20 centímetros. Aqui nós estamos mostrando a fotografia de uma lajota de 10 por 30, ou seja, 10 centímetros de altura, com 30 centímetros úteis aqui. A sapata, ela vai encostar na sapata, dando um encaixe de 30 centímetros
entre uma nervura e a outra. Muito bem. Na figura da direita, nós estamos mostrando, através de um desenho feito no Manual da Célula Orbital, um desenho que mostra claramente, e ele tem sua origem na norma de laje treliçada, que já saiu, foi substituída pela atual, né? Mas a norma anterior dizia que se entendia na época que a laje treliçada era um conjunto com elemento estrutural, e não como hoje, muitas vezes se pretende, fazê-la só como forma. Então, se você quer fazer a laje treliçada como estrutura, você vai colocar o seguinte, é o que era colocado lá. Você vai colocar toda a armadura necessária à flexão dentro da sapata, se for possível, se couber, né? Que é a chamada armadura de reforço. Claro, caso você precise, ainda falte armadura, você colocaria adicional aqui na face superior. Esse é o sistema que funciona, não é isso? Esse é o sistema que funciona como um elemento estrutural. Tá? Se você fizer o contrário, que se usa em vários lugares do país, e aqui mesmo em São Paulo já se começa a pensar em fazer isso, você usar a sapata e o enchimento apenas e tão somente como elemento de formas, as sapatas hoje se encontram vendidas em lajes, em empresas de materiais de construção. Como se fosse, você vai lá pegar e comprar um pedaço de cano. Você compra um pedaço de lajota, ou seja, você compra um pedaço de sapata, você compra 3,70 metros de sapata, ela vem com a menor treliça disponibilizada, e aí é importante dizer que nós não vamos fazer nessa aula, mas a altura da sapata, a altura da treliça da sapata é que conduz a quantidade de escoras. Porque esse elemento aqui, a treliça, junto com o concreto, é que vai suportar a laje quando você está com concreto recém-criado aqui, fresco. Nessa situação, então, em que você não quer usar a laje treliçada como elemento estrutural, mas sim como forma, você faz a lajota mais baixa possível. Então, se fosse um fabricante, ele ia fornecer para você uma sapata com a treliça mínima, a menor treliça disponível, a menor lajota, e ia indicar para você que fizesse uma laje, propriamente dita, uma laje de concreto, 10, 12 centímetros, 7, 8, 7 centímetros para cima, e colocaria a armadura nessa direção, se quisesse trabalhar com laje indirecional. Mas já que já está fazendo isso, está jogando isso aqui só como forma, eu passaria a armadura aqui por cima. É claro que isso aqui vai ficar bem baixo, né? Vai fazer uma lajota de 6, por exemplo. Você passaria uma armadura em 2 sentidos e teria uma laje maciça. E depois de concretar, você tem uma laje aqui. Então, vamos lá. Laje treliçada, para mim, é aquela que a gente coloca a armadura aqui, que o fornecedor faz para você, é sob encomenda a fabricação das nervuras. Ele vai fazendo, dependendo do tamanho das cargas, do tamanho do vão, das cargas, ele vai colocar a armadura e vai lhe fornecer já com a armadura positiva necessária, que você, obviamente, pode especificar para o projeto. Vai pôr uma lajota, um enchimento de tal sorte que você gaste o menos concreto possível. Então, para quem está comprando esse sistema, ele está comprando um sistema que já lhe dá a resistência final, né, em princípio, lhe dá a resistência final, a armadura já está toda colocada, só é preciso gastar o concreto de enchimento, né, todo o concreto que você vai colocar aqui, porque justamente a fábrica lhe fornecerá uma treliça capaz, uma sapata com treliça e ferros aqui adicionais que resistem aos esforços. E a lajota também, fornecida pelo fabricante, te permite usar uma capa com espessuras relativamente pequenas que atendam às condições.
estão estabelecidos esses dois tipos, né? Laje treliçada e laje com forma treliçada são sistemas diferentes, né? Muito bem, vamos avançar. Aqui mais algumas informações. Como eu disse, a forma é fácil de montar. Se você tiver uma quantidade de obras grandes a ser feita, você pode ter o seu sistema, você pode fabricar sua laje treliçada. Vale a pena, é muito fácil, é só colocar bastante esmoldante aqui. A forma é feita com essas medidas que nós já tínhamos anunciado, só que aqui é um pouquinho maior para permitir que você retire com maior facilidade. Então, é só comprar a treliça, que é fornecida pelos os grandes fabricantes e alguns pequenos e médios fabricantes. As treliças estão sujeitas à fixação, né? E você consegue fazer. Eu aconselho a fazer uma espessura de 4 quando se trabalha junto a regiões marítimas, né? As cidades próximas ao mar, vale a pena você trabalhar com uma sapata de 4, porque é importante que o cobrimento seja respeitado. E aí é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, é que, assim como qualquer outro elemento estrutural, se a laje é um elemento estrutural, e mesmo que eu não fosse, por uma questão de durabilidade, tendo armadura, tendo pelo menos a armadura da treliça, ela precisa manter um cobrimento mínimo. E isso pode ser obtido através desses plásticos, esses espaçadores plásticos, que permitem, além da treliça, a colocação de armadura adicional de flexão, armadura longitudinal adicional de flexão. Muito bem. Então, aqui nós temos um panorama que é o nosso sistema treliçado. E vamos tentar usá-lo dessa maneira. Falta ainda dizer que, para avaliar o peso desse sistema, se usa um desenho em CAD, por exemplo, em Autodesk, de tal maneira, você fazendo em escala, você tem certeza da região de concreto, da área de concreto. Multiplicando pelo peso específico de concreto, você tem um peso de concreto. Além de ter a quantidade, você pode também fazer a área que vai complementar a sapata. Você pode saber quanto que você vai gastar de concreto quando fizer a sua laje treliçada. Os sistemas de laje, os fabricantes, têm tabelas com esses valores, mas é sempre bom checar para quem faz o cálculo, né? E introduz esses valores nos programas de computador ou nas planilhas, ou mesmo faz o cálculo manual. É importante saber e fazer isso pelo menos uma vez na vida. Então, aqui à direita está, a gente faz um polyline. O polyline, é interessante colocar os eixos aqui. Os eixos foram colocados, mas nesse caso, o meu CAD, nesse dia, estava com os eixos trocados, o X ficou para cima, mas isso é facilmente contornável, né? Enfim, ele dá todas as condições, dá o perímetro, da área, da seção, depois ele vai dar as inércias, e o que interessa para nós é a inércia mínima passando o centro de gravidade, né? E ele vai dar o centroide também, o centro de gravidade. Então, em termos de estádio 1, o peso de concreto e a inércia é facilmente medido dessa maneira, né? Falta acrescentar aí o peso próprio, no caso, o material de enchimento vai depender se é, obviamente, cerâmica ou se é o isopor. Depois eu já o valor do peso específico do isopor, que é muito pequeno, pode ser até desprezado assim, para contas mais rápidas. No caso da lajota, o que se recomenda, eu mostrei anteriormente a fotografia, é você pesar mesmo a lajota, você ter as lajotas e pesar essas lajotas, ou então você confiar no que os catálogos da internet falam a respeito, né?
Muito bem. Então, nós vamos somar esse peso de concreto ao peso da lajota. Tá? Para no estágio 2 e estágio 3, já não compensa trabalhar com aquela seção, a menos que a gente tenha que desenvolver, a gente consiga desenvolver um programa que calcule as características de uma seção mais complexa. Então, nós transformamos aquela seção de concreto numa seção mais simples, principalmente a alma ali, mexemos na alma, mas nesse caso, para a sapata de 12, vamos fazer uma média de 10, né? Lembrando que ainda assim ficaríamos abaixo do valor da garganta, ou seja, do valor mínimo da alma, que seria 9. Mas vocês vão ver que essa diferença é muito pequena. Nós vamos mostrar ainda nessa edição que a diferença de característica geométrica dessa seção que vai substituir a real é muito pequena. Então, aqui os valores encontrados, com a área, posição do centro de gravidade e as inércias. E aqui estão as duas nervuras mostradas, a nervura real e a nervura simplificada. Tá certo? Nós fizemos isso por interesse de 42, volto a afirmar. A nossa lajota tem 30 centímetros e a largura da sapata 12. E aqui uma comparação dos valores encontrados, fazendo uma e outra em termos de características geométricas. Isso aqui a gente faz uma vez, só para ter uma ideia, depois disso não precisamos fazer. Né? A seção real, em relação à seção simplificada, dá uma diferença de 3%. O centro de gravidade dá uma diferença de 2%. E a inércia que dá um pouquinho mais de diferença, 8%. Nós, considerando a seção simplificada, estaremos com uma inércia um pouquinho menor, portanto, a favor da segurança. A única coisa aqui que ainda poderíamos dizer que é crítica é a questão aqui da garganta, que eu acho que deveria ser investigado, porque a fórmula que rege aí o uso ou não de estribos é uma fórmula retirada de ensaios e nem sempre é na seção, né, da alma que está a menor dimensão. Pelo menos na laje velar não é. Embora a laje velar, obviamente, ela tenha bastante proteção, que mascara o problema. Mas, enfim, a diferença aqui seria, o real é 9 e nós estamos considerando 10. É uma diferença bem pequena, 10%. Se a gente não tiver essa diferença, a gente fica tranquilo. Podemos avançar. Estamos só fornecendo informações para mostrar que o cálculo é feito o mais possível dentro da realidade, né? E atendendo às normas. Isso é importante dizer. Aqui não existe nada imaginado, nada feito sem estar de acordo com a norma. Então, complementando o que nós falamos do peso próprio, eu considero a área do concreto, multiplico por o valor de 25 kN por metro cúbico, eu tenho já o peso específico da nervura, né? O peso específico de uma nervura por metro, né, de comprimento. Depois eu somo o peso da lajota, porque vai dar metade de uma lajota e metade da outra lajota cerâmica, quando eu pego uma nervura, metade de um tereixo de um lado, metade do outro, né? E lembrando que a lajota tem 0,20 de comprimento longitudinal. Então, para chegar em 1 metro, nós temos que multiplicar isso por 5. Então, fazendo essas contas, para o nosso caso lá, nós resultamos na parte do concreto 0,9375 kN por metro mais por nervura, lembrando que isso aqui foi multiplicado pelo intereixo. Depois nós vamos ver, se a gente quiser por metro quadrado, é só dividir
pelo intereixo. Né? Para considerar por metro quadrado, nós dividimos por intereixo, teremos esse valor aqui, que é mais ou menos o que está nos catálogos da Laje Jundiaí, por exemplo. Né? Muito bem. Aqui está feito o cálculo direitinho, então você pega a área que nós temos lá estimada, você pode pegar da seção real, ou se quiser da ação por simplificada, nós vimos que a diferença é pequena. Você tem a questão do concreto, o peso do concreto. Se retirasse o valor da sapata, você tem o concreto consumido. A lajota pesa 2,8 quilos, então nós pegamos quanto de lajota vai ter por metro. E aí vamos ter a carga linear também por metro. Somando, você tem a carga linear por metro, né, da sua laje, do seu sistema. Isso pode ser feito para todas as lajes, todas as combinações possíveis que você tem. Lembrando que é sempre importante que você detalhe a geometria e conheça o peso das lajotas. Né? Muito bem. Bom, agora nós vamos fazer realmente o exercício. Nós queremos calcular uma laje treliçada, um pavimento composto por laje treliçada, nós queremos calcular desse pavimento, o que a gente chama de laje L3 e L6. Por uma questão de comodidade, também chamamos os contornos entre as vigas de laje, embora o sistema seja todo um só, mas chamamos de laje. Então, cada contorno de 4 vigas, 3 vigas e algum balanço, ou seja, aquilo que a gente usa para laje maciça, a gente faz também para laje treliçada. Só que aqui, a laje L3, vocês vão ver, é formada por uma série de nervuras. A L6, idem. Tem a mesma geometria, portanto, pode ser considerada igual. Considerar com os dados agora, olha lá. Que nós vamos fazer um chapisco, né? Vamos depois fazer um embolso, um revestimento que dê 2 centímetros na parte inferior. E na superior, 3 centímetros, já considerando um piso, ou seja, uma argamassa de assentamento, mais o piso. Tá? Poderia aqui somar, se fosse o caso, um contrapiso, que às vezes é feito na obra. Né? Eu aconselho aqui, converse bastante com o pessoal de obra e verificar como é que vai ser feito esse contrapiso. Okay? Depois nós podemos fazer uma aula só sobre essas questões de práticas de execuções. Né? Existe muita confusão sobre isso, muita bobagem sendo falada. Bom, então, se tiver mais alguma coisa, a gente acrescentaria. Nesse caso, colocamos só 5 centímetros e com peso específico que a norma de ações recomenda, 61,20, peso de 20 kN por metro cúbico. Depois, a carga variável, nós vamos considerar o que a norma 61,20 manda. Nesse caso, vocês vão ver uma residência, e é um quarto ou sala. Né? Pode considerar sala também, ali depende da finalidade. Vamos usar a laje 15, como já mostrado anteriormente, a geometria dela, né? CA50, um concreto CA50, e uma resistência FCK20. Isso corresponde à classe de agressividade 1. O mínimo concreto corresponde à classe de agressividade 1, que pediria um cobrimento de 2 centímetros, ou usar integralmente. Eu acho que, por ser pré-moldada, todos os cuidados com os espaçadores, nós poderíamos usar um cobrimento de 1,5, mas vamos usar 2. Vamos considerar que o nosso agregado, e aí eu chamo atenção para cada um que está assistindo do Brasil todo, o que vai usar nesse caso, né? Se vai usar esse valor ou vai mudar. Dependendo da região, nós temos um alfa-E, no caso de São Paulo, vamos considerar um que é granito gneiss. A nossa obra, então, agora começamos a mostrar a obra, ainda não chegamos na laje, mas ela tem uma fachada desse jeito, um corte paralelo a essa fachada. Um pouquinho depois mostra que nós temos, na verdade, esse corte está virado em sentido contrário. Estamos notando que, de um lado, tem uma sala, uma porta de correr, do outro lado, tem janelas de um quarto
E embaixo é uma loja com 2 portas de grande porte. Muito bem. Se fizer um corte transversal ao prédio, nós vamos ver que na loja tem vitrôs aqui de um dos lados e aqui tem um pequeno banheiro com vitrô também. Aqui nós temos atrás da loja e por cima da loja, nós temos uma residência composta por uma sala, uma cozinha aqui, depois em cima 2 banheiros, parece aqui o vitrô de cada um deles, um quarto e outro quarto aqui. Agora, olhando a planta, fica mais fácil de entender. Aquele corte que eu acabei de mostrar aqui, passa por esse ponto. Então, vocês vão ver as janelas da loja, o vitrô do banheiro, da antessala do banheiro, o vitrô do banheiro propriamente dito, a janela aqui da sala e a janela da copa está nesse ponto aqui, ela não aparece nesse corte. Eu poderia ter uma janela aqui também, né? Aqui é copa-cozinha, uma sala, o salão comercial fica independente, nós estamos aqui com um prédio no vizinho, né? Então isso aparece lá na fachada também, vamos voltar um pouquinho para ver. Aqui, ó, vocês estão vendo que aqui é o vizinho, portanto o telhado, cobertura cerâmica, vai ter só uma queda. Essa solução é mais interessante, porque usar uma calha aqui, né? Embora aqui também tem que usar uma calha, mas é mais fácil a saída, né? E você faz uma platibanda para esconder esse telhado. Muito bem, vamos voltar lá. Então, esse é o pavimento térreo, né? Nós temos um salão comercial e o começo da casa aqui e a entrada da escada. Agora vamos ao piso que nos interessa, é esse daqui. Nós vamos ter que calcular a laje aqui desse dormitório, que é igual ao da sala. Aliás, as estações são iguais também, né? Então, ó, eu falei que a escada começava aqui, mas pode ser o contrário, a escada começar lá e subir aqui. Aí temos que decidir, nesse desenho tá errado, né? Está errado a representação. Não, está certo. Aqui nós estamos subindo e aqui nós estamos descendo. Está certo. Bom, vamos avançar um pouquinho. A solução foi fazer isso daqui, colocar vigas de sustentação. Aqui estão as dimensões, ali era a arquitetura, obviamente já tinham as dimensões só relativas aos compartimentos. Agora aqui eu já começo a pensar em eixos de elementos estruturais. Eu penso numa viga nesse sentido, uma viga nesse sentido, depois uma viga nesse. Nos outros sentidos, acompanha mais ou menos as paredes também, né? Aqui tem algumas vigas que não acompanham paredes, né? Elas estariam visíveis. Essas duas aqui seriam visíveis, em princípio, né? Mas como nós vamos ter que fazer essa laje aqui, uma laje que é para banheiro, nós vamos ter que fazer o forro falso embaixo. Então, talvez toda essa região aqui seja rebaixado, na verdade, e seja feito um forro falso, e, portanto, essa viga especificamente poderá, se for o caso, se a gente achar melhor, ser feita normal, sem ser invertida. Invertida não dá, porque ela teria problemas. Essa daqui a gente pode fazer invertida, para não aparecer lá embaixo. Mas não vamos. Isso aí é uma outra aula que nós vamos fazer. Vamos só pensar como é que foi resolvido o problema. Aqui tem 2 plantas simultâneas, que vai se discutindo da outra aula, que eu recomendo que vocês assistam, né? Mas, basicamente, o que nós temos aqui, a laje L3, conforme nós falamos, então, essa região aqui delimita que seja a laje L3, essa aqui delimita que seja a laje L6, e assim sucessivamente, né? Aqui nós vamos usar uma laje treliçada, vamos usar trabalhando nessa direção. Então, esse desenho aqui, esse símbolo representa aonde estão as direções das nervuras da laje L3, ok? Bom, essa é a informação que nós precisávamos para fazer o exercício. Na verdade, de um puro texto do exercício, somente isso. Todo o restante foi só uma introdução. E agora é importante. Eu vou fazer isso como simplesmente apoiado. Não vou
fazer a continuidade, embora possa, aí nesse caso, fazê-la, porque tem os trilhos podem ser contínuos. Vou fazer simplesmente apoiado. Isso significa também que, para simplificar ainda mais, eu vou considerar que essas vigas que servem de apoio para a nossa nervura sejam deslocáveis. Na verdade, elas não são deslocáveis, elas se deformam, mas é muito pouco, né? E nós vamos imaginar que nosso cálculo seja feito da maneira que esses valores não vão interferir. Em termos de sócios, não vão. Em termos de deslocamento, alguma coisa interferia, mas é muito pouco. Então, nós vamos ter um apoio fixo, o VP100, e um apoio fixo que representa a VP102. E a nossa nervura, como prescreve o nome, lá no livro explicamos, pode ser considerada como uma viga, um elemento do tipo viga, apoiado aqui e aqui. Muito bem. Avançando, vamos calcular os carregamentos, já usando todas as condições que foram impostas. Tá? Usando aquele nosso sistema, com material de enchimento de 10 centímetros, resulta numa loja de 15, fazendo a capa de 5, e o G1, nós temos o peso próprio estrutural, já computado aqui a nossa lajota cerâmica, será de 2,32. Eu vou fazer por elemento, né? Então, multiplico por 0,42. Tenho esse valor aqui na cada nervura. A mesma coisa eu faço com o revestimento. Eu tenho esse valor para a nervura. E, finalmente, a ação variável, segundo a norma 6120, para quartos de salas, 1,5 kN por metro quadrado. Tabela 10. Multiplicando por 0,42, tem isso. Somo os valores, tem 2,07. O meu primeiro passo, embora eu não tenha dito, tenho 3 passos aí para fazer o cálculo da loja estressada. O primeiro passo é fazer o cálculo no estado do limite útil. Antes disso, obviamente, o levantamento de cargas, a especificação do tipo, de como que eu vou resolver estruturalmente, e aí a primeira coisa que se faz é calcular a armadura longitudinal, porque a geometria da centralização já está escolhida, eu consigo determinar a armadura. Com a armadura, né, determinada já, eu posso verificar se passa nos talhamentos, se preciso usar estribos ou não, ou tomar uma outra decisão. E, finalmente, a terceira verificação, que é mais trabalhosa e que é importante, é a verificação de flash, a verificação de percepção de deformação, né? Nós vamos fazer uma verificação de flash, a percepção visual, né? Então, eu calculei a carga total aqui, o que seria, o que corresponderia, que nós vimos lá no primeiro capítulo do livro, uma combinação rara. E o sistema estrutural está aqui representado, 2 apoios simples, permitindo giro, não permitindo deslocamento vertical, que seriam correspondentes à esquerda a viga P100 e à direita a viga P102, se eu faço o corte da esquerda para a direita. Né? Então, esses apoios, aqui, esses triângulos, representam o suporte que a viga dá à nervura que eu vou calcular, que tem uma carga 207. Resolvo no F2, posso fazer manualmente, é tão simples nesse caso. Tem um momento máximo, 3,5 kN/m, e tenho cortantes máximos, 3,8 kN. Bom, em princípio, para calcular a armadura, eu preciso usar o conceito de viga-T, ou seja, a laje trabalhando junto com a alma da nervura. É trabalhoso, né? E o desenho está aí explicando como se calcula a largura colaborante. Isso é visto lá no livro, no capítulo 3. É tranquilo de se fazer essa conta, né? Mas para lajes nervuradas, de uma maneira geral, e treliçadas, você não precisa fazer essa conta. Nós vamos mostrar aqui, vamos fazer uma vez só, né? Nós vamos descobrir qual que seria o vão a partir do qual eu teria problemas não definindo o intereixo. Nós vamos ver que o intereixo vai ser igual
ao que eles chamam largura colaborante. O que é largura colaborante? É o quanto da laje pode ser somado à nervura para calcular a flexão, né? Essa largura colaborante, quando a viga é simplesmente apoiada, você vai pôr, a partir dessa face, 0,1 do vão, do elemento, né, de um lado e do outro. Esse 0,1, então, obviamente, está limitado ao valor da distância entre as faces das nervuras. Não pode ser maior que isso. Mas, por outro lado, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu intereixo, que é 42, vou tirar o valor da metade de BW. BW eu tenho a distância entre as faces de 32 centímetros. Então, essa face da nervura até a outra face vai ser igual a 32 centímetros. Ou seja, eu estou, nesse caso, no máximo, podendo somar 1,6. Aí igualo as expressões da norma e chego à conclusão, se o vão é simplesmente apoiado, ele teria que ser menor que 1,60 para que a nervura fosse menor que a distância do eixo, para que a largura colaborante, desculpem, a largura colaborante fosse menor do que a distância intereixo. Então, no nosso caso, eu provei, né, que para uma laje de um elemento que tem um intereixo de 42 centímetros, você só vai ter problemas se você tiver vãos muito pequenos, abaixo de 1,60. Então, não é preciso fazer a verificação. A largura colaborante vai ser a distância de intereixo. Então, já esquecemos isso nos próximos exemplos numéricos. Nós não usamos esse intereixo. Se o intereixo for diferente, esse valor vai mudar um pouquinho, mas vocês estão vendo que os vãos são muito pequenos. Muito bem. Uma vez dito isso, eu vou supor a linha neutra passando pela mesa. Portanto, a largura a ser considerada comprimento concreto próprio PF, que acabamos de provar que é a distância intereixo. Falta dizer quanto que é a altura. Eu tenho que estimar. Eu tiro da altura total comprimento mais metade da armadura. Vou chegar no valor de um D de 12,5 centímetros, né? Ou 0,125 metros. Posso usar o que nós vimos no capítulo 3, nós estamos trabalhando com a flexão simples, uma seção em princípio inteiro, embora essa linha neutra passar na mesa, vai ser retangular. Calculo o KMD. KMD é o valor adimensional que nos permite resolver a equação de segundo grau, que rege o problema da flexão, capítulo 3 do livro. Então, MD sobre BF, D ao quadrado FCD. O momento estava lá atrás, calculado no F2, 3,5 vezes 1,4. A largura colaborante é a distância intereixo. Nós já provamos isso, 0,42. A altura útil, 12,5. Nós estimamos a altura útil. Para isso, nós usamos que a longitudinal vai dar 1 centímetro de diâmetro. Se der menor, bem. Se der maior, talvez tenhamos que fazer essa conta de novo. 20.000 é o FCK, transformando MPa em quilômetro por metro quadrado. O valor obtido, fazendo as contas, deu 0,052. Percebe-se de antemão, se alguém tem um pouco de experiência em trabalhar com essa tabela, nós estamos no domínio 2 e a seção está pouco solicitada a flexão. Pego o valor mais próximo, abaixo, sempre no sentido abaixo para dar favor de segurança da tabela, e vou obter os valores de Kx e Kz, respectivamente 0,083 e 0,9665. Verifico se o x está realmente na mesa, porque para fazer essa conta eu considerei a largura da seção como sendo BF, e só é verdade se a linha neutra estiver na mesa. Faço x igual a Kx vezes D e concluo que ele dá 0,010 metros, ou seja, 1 centímetro. Então, no estágio 3, eu tenho apenas e tão somente 1 centímetro de capa sendo comprimida. Então, isso faz com que algumas pessoas achem que possam colocar tubos na capa. É preciso lembrar que antes de chegar no estágio 3, que a verdade, o ideal é que nunca chegue, né? A vida real, nós vamos ter o estágio 1 e o estágio 2. E, nesse caso, as linhas neutras bem mais abaixo. O estágio 1 dessa peça, a linha neutra abaixo da mesa.
No estágio 2, ela dá 2 e poucos centímetros, vai aparecer aí. Então, por isso que não se recomenda a passagem de tubulação na capa, mesmo que você aumente muita capa, mas aí é um contrassenso, né? Você usar muito concreto para deixar a tubulação não aparecendo, melhor é pensar um pouco mais na tubulação. Podemos achar a armadura por nervura, já que tudo aqui está relativo à nervura. Então, eu tenho o MD sobre KZD FYD. O KZ nós tiramos lá 0,9665. O D nós já tínhamos arbitrado. E a tensão do aço aqui, nós chamamos a atenção que nós fazemos essa mudança de unidades para que o resultado saia em centímetro quadrado. Então, aí está colocada a tensão de escoamento do aço em quilonewton por centímetro quadrado, resultando, portanto, uma armadura de 0,93 centímetros quadrados por nervura. Lá no livro, no capítulo 4, tem a tabelinha de bitolas comerciais. Se você usar o ferro de 6,3, vai ver que ele tem uma área de 0,32. Se você pegar 0,93 dividido por 0,32, nós teremos 3 ferros de 6,3. Uma armadura boa para ser colocada, né? Podia ser outro detalhe, mas ela provavelmente cabe na sapata, diâmetro razoável para as dimensões que nós temos aí. Então, com isso, eu encerro a parte de estado limite último, flexão. A laje treliçada não tem nenhum problema de vencer. Esse vão de 3,70 no estado limite último está com bastante folga, é bom dizer isso. O problema não é estado limite último. Vamos verificar as suas cortantes. As suas cortantes, para verificar, eu sempre dependo de verificar uma tração diagonal, né? Na verdade, se eu estou pensando que não há estribos e que a treliça não ajuda no cisalhamento, é o concreto que tem que resistir. Para isso, eu vou ter que calcular um VRD1, que é dado experimentalmente. E ele depende da resistência à tração inferior do concreto, da taxa de armadura longitudinal, né? Nesse caso, eu só não considerei os elementos da treliça. Aliás, nem considerei também no cálculo no estado limite 3, poderia talvez diminuir, né? Calcula a tensão de cisalhamento correspondente à tração diagonal, deu 0,386 MPa, e ainda preciso de um fator de geométrico aqui na fórmula, que finalmente está aqui a fórmula, que vai me dar o cortante limite, né, o quanto essa nervura aguenta no estado limite último, sem usar estribo. Então, o valor do VRD1, isso tem lá no capítulo 3 do livro, né, é tal RD vezes K, 1,240 Rho vezes BWD. Tudo aqui é experimental, mas vamos ver as principais coisas que influenciam. A resistência concreta e tração, que vai ser colocado como forma de tal RD, que é a tração diagonal. Aí estabelece uma tensão de salhamento congênero, vamos dizer assim, né? Similar. O K é um fator de forma, que depende da altura, é dado entrando aqui em metro. E a taxa de armadura, que faz o efeito pino próximo do colapso, né? Então, usando aqui os valores, calculando, nós chegamos em 6,24 quilonewtons, né? Ou seja, até 6,24 quilonewtons de esforço de cortante, eu não preciso armar. Vamos ver, o maior valor que eu tenho lá é 3,8. Multiplico por 1,4, deu 6,532. Deu 6,24. Deu praticamente, né? Deu 5,32. Deu bem próximo de 5,24. Aqui, então, na laje treliçada, exatamente para aquele estreitamento que existe, nós temos valores muito próximos do VRD1. Talvez em alguma situação seja necessário tomar uma providência de projeto, mas só chamando a atenção, que muitas vezes esquece de fazer essa verificação, né? Vamos para uma verificação mais complexa,
que é a verificação de deformação. Então, vamos fazer um resumo aqui, né? Nós temos que fazer, nós só vamos fazer as verificações de sensibilidade, aceitabilidade, de sensibilidade. A primeira é visual. Então, eu vou pegar a combinação quase permanente e vou calcular, aqui está a flecha da combinação quase permanente, vista lá no capítulo 1 do livro. Combinação quase permanente se caracteriza por G1, G2, mais um Psi2 da carga variável, tá certo? E o 1 mais alfa, o alfa F, é o efeito da fluência. Quando você faz 1 mais alfa e multiplica a deformação imediata, você tem aqui, multiplicando por 1, a própria deformação imediata, e aqui o alfa F vezes deformação imediata, deformação ao longo do tempo. No final, nós temos que ter isso inferior a L sobre 250. Lembrando que a norma ainda permite que você use um valor de L sobre 350 para conta flecha. Ok? Bom, essa é uma das verificações. A outra verificação é uma verificação, vamos dizer assim, que não tem assim, uma explicação lógica. Ela é lógica, mas ela não é exata. Não quer dizer que, se passar nessa verificação, o que nós vamos falar vai realmente acontecer. Fazendo, isso é uma coisa que já existe durante muito tempo, a ideia era fazer com que calcular só a carga acidental, que pode ser móvel, inclusive, né? Pode ser pessoas se locomovendo. Se ela ficar dentro do limite, nós não vamos ter vibrações no piso. Então, a carga variável, nós precisamos fazer menor que o limite, só que aí a carga variável, quando entra, a peça está fissurada. Então, eu não posso fazer o cálculo de forma direta. Eu tenho que fazer o cálculo da carga, considerando todo o carregamento atuando, o carregamento total, que seria a combinação rara, menos o carregamento permanente. E quando eu faço isso, eu considero o efeito da fissuração dessa intensidade e considero o efeito da fissuração se houver dessa intensidade. E aí nós temos o limite de L sobre 350. Aqui não há possibilidade de se fazer o desconto da contraflecha, que é uma questão de vibração. Portanto, não tem sentido fazer a contraflecha. Muito bem. Todo esse formulário está lá no nosso livro, nós estamos retirando lá para poder empregar, nós vamos empregar um momento de fissuração para saber se a peça fissura. Depois nós vamos fazer, para empregar essa fórmula, nós temos que usar a resistência média do concreto. Tá? Então, nós vamos fazer isso em função do FCK. Nós não temos o concreto ensaiado. Se tiver, pode substituir pelo valor de ensaio. Havendo fissuração, nós vamos calcular uma inércia média, a inércia de Branson, com a média ponderada da inércia no estádio 1 da inércia no estádio 2, e é uma expressão dada pela norma brasileira, né, para calcular o alfa F, é dado por essa expressão, em que ρ em cilindro nós vamos considerar zero, porque é a taxa de armadura comprimida. Como não temos certeza na laje treliçada se dá para usar o valor da parte superior, nós consideramos zero. Lembrando também que a própria norma já diz que para 70 meses, acima de 70 meses, o coeficiente é 2. Esse coeficiente aqui ele me diz quanto tempo a carga permanente começou, qual era a idade do concreto quando ela começou, que é o tempo infinito, é o que a gente vai fazer normalmente. Né? Então, por isso que existe uma subtração. Eu tiro a flecha lá no tempo infinito, eu tiro um coeficiente lá do tempo infinito em relação a um tempo inicial, o tempo T0 da idade do concreto. Fazendo a seção simplificada, nós tínhamos lá o quadrinho lá atrás, nós temos uma inércia de 5,81, estádio 1. O alfa 2 é da norma, normativo, 1,2. O YT a ser usado naquela fórmula é o momento de fissuração, a distância CG até o bode tracionado, que é a borda inferior, 10,08. E o valor da resistência média, 2,21 MPa. Colocando tudo na fórmula, nós temos um momento bastante baixo, um momento de fissuração de 8,34. Então, esse é um dos problemas
das lajes treliçadas, principalmente quando se usa o FCK baixo, e essa altura baixa nós estamos usando 15 centímetros, imagina usando 12. Estaríamos 1,34, uma edificação em 34. Vamos corrigir aqui, vamos aproveitar que nós estamos com a mão na massa. Vamos corrigir aqui, o momento é 1,34 vezes metro. Opa, vezes metro. Ok. Continuando. Vamos fazer aqui a gravação. Vamos continuar. Demora um pouquinho para continuar. Então, se os momentos atuantes daquelas situações de verificação, carga permanente, carga quase permanente e carga acidental forem superiores a esse aqui, nós temos que usar branço. Para usar a inércia no estágio 2, e a posição da linha neutra no estágio 2, enfim, principalmente para calcular a inércia no estágio 2, vamos usar esse programa, que é um programa desenvolvido pelo nosso aluno lá na Federal, uma bolsa de iniciação científica. Se não quiser ser feito isso, você pode fazer as contas manualmente. Tem no capítulo 4, aliás, ele usou o formulário do capítulo 4 para fazer o programa. Vamos aqui, essa é a cara do programa, nós vamos escolher características da seção, ele faz outras coisas, faz dimensionamento, e vamos, então, desse lado esquerdo, colocar todos os dados, a largura colaborante, a espessura da mesa, isso, a altura da viga, a altura útil, a taxa de armadura. Então, vamos lá. Todos esses valores têm que ser introduzidos, né? E depois de todos eles introduzidos, você aperta a leitura de dados. Aí ele vai fornecer todos esses dados. Primeiro, o momento de estouração, que nós já tínhamos achado manualmente, em T4, e depois os valores das inércias. Estou gravando aulas. Pode ficar aí. Então, os valores da inércia aqui e também da distância da linha neutra até a borda mais tracionados. Então, isso facilita as contas. Recomendo que usem sempre que possível o programa. Está aqui os valores que nós precisamos, a inércia no estágio 1, a inércia no estágio 2, veja que caiu bem, 4 vezes menor. A posição da linha neutra no estágio 2, só para confirmar, no estágio 1 está mais ou menos a 5 centímetros, alguma coisa, do bordo superior. No estágio 2 está 2,82, no estágio 3 estava 1 centímetro, como nós vemos lá. Então, a posição da linha neutra vai fazendo isso. Na medida que a peça vai sendo solicitada, a posição da linha neutra vai subindo em direção ao bordo comprimido. Então, aqui é só para verificar, o programa fez as contas com isso lá. O momento de situação em 34. Com esses dados aqui, nós podemos, junto com os valores dos carregamentos, entrar no cálculo das flechas. Então, olha lá, as ações nós vamos ter que calcular a permanente, a quase permanente e a rara. Para calcular a fluência, é preciso entender que os carregamentos que provocam fluência são de caráter permanente ou quase permanente. Então, nós temos o concreto, quando você retira o escoramento. Vamos imaginar que nós vamos retirar o escoramento a 7 dias. Na fórmula é pedido o tempo em meses, então 0,23 meses. O G2, aí tem que estimar, né, quando é que começariam a fazer o revestimento. Vamos estimar 2 meses depois, e finalmente a obra estaria pronta, liberada para carga acidental a 6 meses. Então, a norma permite você pegar um tempo representativo para conhecer um tempo único para usar na fórmula. Seria uma média ponderada dos tempos de cada carregamento, né? Quando eu digo tempo, é a idade do concreto quando o carregamento entrou. Fazendo essas contas, nesse caso deu 2 meses. Está lá a expressão que a norma sugere, e aí a expressão que ela sugere para você saber qual era o coeficiente, que se aqui também ficou faltando, não sei por que ele acabou não colocando, se, vamos ver se a gente consegue, e já é um pouco mais complexo, vamos ver se a gente consegue.
Sim. É só encontrado em letras gregas. Então, vamos colocar aqui na letra grega. Aqui o que se... Pronto. Aproveitamos e corrigimos já aqui também. Né? Então, está aí. Fazendo o nosso exercício. Nós temos 0,84. E a variável, então, né, que nós temos que usar para chegar no tempo finito, seria 2 menos 0,84, daria 1,16. Vou fazer de forma tabular, isso usando o Excel também, para ficar mais simples. Pegar os carregamentos, vou fazer o PL2 sobre 8, lembrando que o L é 3,70. Então, eu tenho um momento de 2,39, já é maior que o momento de flutuação, que é 1, pouco. Tá? E aí, na causa permanente, tem 2,71 e, finalmente, na rara, eu tenho 3,46. Fazendo a divisão do momento de flutuação pelo momento máximo do meio do vão, assim que Branson recomenda, fazer simplesmente apoiado, eu tenho essas relações. Eu levo ao cubo, faço a média ponderada usando aquela expressão de Branson, vou ter as inércias, tá certo? Na medida que o carregamento cresce, a inércia decresce, né? E como a nossa fórmula é 5πl4 sobre 384i, nossa fórmula de flecha, para cada linha dessa eu tenho uma mudança de P e de I. Então eu vou calcular o P e o I para cada linha dessa e o restante eu já deixo numa calculadora. Calculei o P sobre inércia média, deu esses números, multipliquei pelo restante da fórmula, aquela constante, vai ter constante para todos os valores de linhas aí. Lembrando que eu quero, normalmente você monta essa fórmula, o resultado com todos com as mesmas unidades, o resultado está em metro. Mas é mais fácil a gente pensar em centímetros, aí eu aproveito e já multiplico por 100. Aí eu vou ter 0,85 centímetros permanente, ou seja, na hora que eu tirei o estoramento eu tenho 0,85 centímetros, aí carga quase permanente, somando os revestimentos, somando o mobiliário, que corresponde 0,3 da carga acidental, tem 0,9. E, finalmente, na situação rara, quando tivesse todo o carregamento, eu teria 1,63 de flash. A primeira verificação, nós vamos começar ao contrário do que nós colocamos na ordem lá. Fazer a verificação, a verificação de vibração. Então, nós vamos tirar 1,63 de 0,85. 63,085 dá 0,78. Ela atende o valor, né? Por quê? Porque se eu fizer L sobre 350, o valor limite, vai ser 1,06, L sobre 250, desculpe. Então, olha lá, deu 0,78, quanto eu poderia chegar até 1,06. Então, está atendido, não devo ter problema de vibração na laje. Vamos para a segunda verificação. Na segunda verificação, nós vamos trabalhar com esse número aqui, a flecha de carga quase permanente. Vamos multiplicar por 1 mais o alfa-F. O alfa-F nós precisamos calcular, já está lá calculado, desculpe, deu 1,16. Então, eu vou pegar essa flecha e multiplicar por 1,16 mais 1. Fazendo isso, 1,09 por 1 mais 16 dá 2,35. 2 centímetros, quase 2,5 centímetros de flecha até finito. O limite, né, era 1,48. Não atende. Mas eu lembro que eu posso fazer a contraflecha, que é L sobre 350. Durante a execução, eu posso fazer a contraflecha. Ela dá 1,29. Aí eu tirando 1,06 de 1,29, vou atender, inclusive, assim, logo de início, desculpe, eu tiro 2,35 de 1,06, vou ter 1,29. Aí sim, 1,29 é menor que 1,48, eu tenho atendido a condição. Então, com isso, nós terminamos o exercício. Vocês vejam
que tanto no cisalhamento, mas principalmente no flecha, nós já tivemos mais dificuldade de passar. Por hoje é só. Pronto, chegou na hora.